Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre função logarítmica, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Antes de a gente entender a função logarítmica, vamos entender o que é o logaritmo, tá bom? O logaritmo, gente, ele tá falando sobre expoente. Então, se eu te falar que o log é o apelido de logaritmo, o log de um número A na base de um número B, ó, esse número que fica pequenininho aqui, ele está representando uma base de uma potência, vai ser igual um número C. Isso aqui está representando que a base B elevado ao expoente C vai resultar no número A, ou seja, B elevado a C é igual a A. Então, o logaritmo é o inverso da potência, né, gente? Aqui a gente já sabe a base e a gente já sabe o resultado da potência, que é o que a gente chama de logaritmando. E o nosso objetivo é descobrir o expoente dessa potência, o número C, que vai ser esse número que vai ficar pequenininho aqui em cima. Então, B elevado a C vai ser igual a A. Então, se eu te perguntar qual é o log de 9 na base 3? Eu tô te perguntando qual é o expoente que a gente tem que colocar na base 3, tal que 3 elevado a esse expoente seja igual a 9. No caso, esse expoente é igual a 2, né? Porque 3, que é a base, elevado ao expoente 2, vai resultar no nosso logaritmando 9, certo? Então, o logaritmo nada mais é do que um expoente mesmo, gente. Agora, se eu tiver uma equação logarítmica, por exemplo, o log de x na base 2 é igual a 2. Aí eu tenho que dar um jeito de isolar esse x aqui para eu descobrir qual é o valor dele. E como que eu isolo ele nesse caso? Bom, eu sei que a base vai ser 2 e que o expoente aqui, que é o resultado, também é 2. Então, esse 2 elevado a esse 2 tem que resultar no logaritmando x. Então, a gente pode escrever que 2 elevado a 2 é igual a x. Como 2 elevado a 2 é 4, a gente pode falar que x é igual a 4. Então, a gente resolveu essa equação logarítmica, onde nosso x estava no logaritmando. Agora, se a gente tiver, por exemplo, o log de 9 na base x é igual a 2. A gente já tem o resultado, a gente já tem o expoente, só que a gente quer saber qual é a base x. Bom, a gente sabe que essa base x elevado ao expoente 2, que é o nosso logaritmo, vai ser igual ao nosso logaritmando, que é igual a 9, né? Então, x ao quadrado é igual a 9. Portanto, o nosso x vai ser igual a 3, né? Que é a raiz quadrada de 9. Aí você fala, e o x igual a menos 3? Ele também satisfaz essa equação. A gente não vai usar números negativos no logaritmo, gente. A base do nosso logaritmo sempre tem que ser maior do que zero e ela também tem que ser diferente de 1, tá bom? Então, o resultado dessa equação logarítmica aqui é x igual a 3. Bom, se você ainda tiver dificuldade com logaritmo, vai lá na aula sobre isso aqui do canal Matemateca, para aí você entender tudo e depois vir para a função logarítmica, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma função logarítmica, gente? A função logarítmica, ela vai ter o formato f de x, que é o nosso y, né? É igual o log de x, então o logaritmo do nosso x, em determinada base b. Sendo que nossa base b, por condição de existência do logaritmo, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, nossa função logarítmica, ela vai se comportar através de um log, sendo que nossa base b já vai ser dada, e aí, de acordo com o valor de x que a gente tiver aqui no nosso logaritmando, a gente vai ter determinado valor de y, certo? Além disso, o domínio da nossa função logarítmica são os reais positivos, com exceção do zero. Esse asterisco aqui significa que a gente não está incluindo o zero, tá bom? E esse maisinho aqui embaixo representa apenas os números positivos. E o nosso contradomínio são todos os números reais. Então, o que isso aqui quer dizer? Que o nosso logaritmando, que é onde está o nosso domínio, sempre tem que ser maior do que zero. E o nosso contradomínio pode ser qualquer número real, porque o log de x na base b pode resultar em qualquer número, pode ser número positivo, pode ser número negativo, enfim. Então, todos os números reais estão inclusos no nosso contradomínio, tá bom? Então, se você tiver essa função aqui, f de x igual ao log de x mais 3 na base 10, qual é o seu domínio?
Bom, a gente sabe que o nosso logaritmando, que no caso é o x mais 3, sempre tem que ser maior do que zero, né? Então, tem que ser positivo e diferente de zero. Então, a gente vai colocar que x mais 3, que é nosso logaritmando, tem que ser maior que zero. Aí, isolando x, a gente tem que x tem que ser maior do que menos 3. Portanto, o domínio dessa função aqui vai ser x pertence aos reais, tal que x maior que menos 3, tá bom? Então, qualquer valor de x que seja menor ou igual a menos 3 não vai estar definido para essa função aqui. Ó, gente, então aqui a gente tem o gráfico da função log de x na base 10. Aí pode ver que ela só está definida para x maior que zero, né? A gente não tem x menor que zero ou x igual a zero. X é a primeira coordenada aqui, tá bom? Então, o domínio dessa função é que o nosso logaritmando seja maior do que zero. Agora, e se a gente tiver a função log de x mais 3 na base 10, quando o nosso logaritmando é x mais 3? É o que esse gráfico azul aqui está mostrando. A gente está deslocando 3 unidades para o lado esquerdo. Quando a gente soma alguma coisa em x, a gente vai para o lado esquerdo, tá? Então, pode ver que aqui a gente cortava o eixo x quando x era igual a zero. Já aqui, a gente está cortando o eixo x quando x é igual a menos 2. Então, a gente deslocou 3 unidades aqui para o lado esquerdo, né? Então, o domínio dessa função também foi deslocado 3 casas para a esquerda. Ao invés de ser x maior do que zero, é x maior do que menos 3. Pode ver que nosso x não encosta aqui, nós só temos valores de x maiores do que menos 3. Gente, além disso, é interessante a gente saber que a função logarítmica ela é a função inversa da função exponencial. Então, lembra lá da aula que a gente falou sobre funções inversas? Quando a gente tem a função exponencial, por exemplo, f de x igual 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial, certo? Qual é a função inversa disso aqui? Bom, a gente sabe que f de x é a mesma coisa que y, então vamos escrever y igual 2 elevado a x. Para a gente encontrar a função inversa aqui, a gente tem que isolar o nosso x, né? Como que a gente vai isolar esse x? Bom, o x, ele está no nosso expoente. Quando a gente tem o x no nosso expoente, a gente vai isolar ele usando o logaritmo. Por quê? Porque o x, que é o nosso expoente, vai ser o logaritmo, já que o x está se tratando de um expoente, o logaritmo também fala sobre expoente, então o x vai ser o logaritmo. Logaritmo do quê? De y, que é o resultado dessa potência 2 elevado a x, então log de y, em qual base? Na base 2, que é a base da nossa potência. Portanto, x é log de y na base 2. Agora, para finalizar, a gente vai trocar x por y e y por x. Então, vai ficar y igual o log de x na base 2. Então, 2 elevado a x é o f de x e o log de x na base 2 é o f a menos 1 de x, que está representando a função inversa do f de x. Então, vamos fazer uma comparação aqui entre as duas funções. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma função exponencial, que é o 2 elevado a x, e a gente tem essa tabelinha aqui para ver como se comporta o f de x de acordo com alguns valores de x, tá bom? Então, quando a gente tem x igual a 1, nosso f de x vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. Quando nosso x é 2, a gente tem 2 elevado a 2, que é 4. Quando x é 3, a gente vai ter 8, e quando x é igual a 4, nosso f de x vale 16. Agora, vamos analisar o g de x, que é a função inversa do f de x, que é log de x na base 2. Quando x é igual a 1, a gente tem o log de 1 na base 2, que é igual a 0. Sempre que o nosso logaritmando é 1, o nosso logaritmo vale 0, tá bom, gente? Porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Agora, quando x é 2, a gente tem o log de 2 na base 2, que é 1. Quando x é 3, a gente tem o log de 3 na base 2, que é mais ou menos 1,6. E quando x é igual a 4, a gente tem o log de 4 na base 2, que é igual a 2. Então, gente, qual é a principal diferença que a gente pode ver entre essas duas funções? Gente, a função exponencial, ela cresce muito mais rápido do que a função logarítmica. Olha isso, quando x era 1, aqui o f de x já era 2, enquanto que na função logarítmica ainda era 0. Quando x estava lá no 4, a função exponencial já estava lá no 16, enquanto a função logarítmica ainda estava no 2.
Então, a função exponencial, ela cresce bem mais rápido do que a função logarítmica, tá bom? A função logarítmica, ela vai crescendo bem devagarzinho, como a gente vai ver lá no gráfico dela. Ó, gente, aqui a gente tem um gráfico da função 2 elevado a x, um tipo de função que a gente já está acostumado, né? Vimos nas aulas anteriores. Só que a gente vai ver como que a gente faz para construir o gráfico da função logarítmica a partir dessa função aqui. Bom, a função inversa do 2 elevado a x é o log de x na base 2, né? Como que a gente vai fazer para desenhar essa função? A gente vai fazer a bissetriz dos quadrantes ímpares. Como assim a bissetriz dos quadrantes ímpares? Meu Deus! A gente sabe de plano cartesiano que aqui a gente tem o quadrante 1, aqui é o quadrante 2, aqui o quadrante 3 e aqui é o quadrante 4. Então, quais são os quadrantes ímpares? Os quadrantes 1 e 3, né? São esses aqui. A bissetriz dos quadrantes ímpares vai ser uma reta que vai dividir em ângulos iguais. Então, vai ser essa reta aqui, essa reta azul, e aqui ela está dividindo 45 graus aqui e 45 graus aqui. Assim como aqui também tem 45 e aqui 45. Então, ela está dividindo em ângulos iguais. Para a gente desenhar o gráfico do log de x na base 2, a gente vai ter que imaginar que essa função aqui, o 2 elevado a x, está se olhando no espelho, sendo que esse espelho é essa bissetriz aqui, é essa reta azul. Então, quando o gráfico vermelho se olha no espelho de acordo com a reta azul, vai aparecer essa imagem refletida aqui, né? Que é o gráfico da função log de x na base 2. Então, como essas duas funções são funções inversas, uma é a espelhada da outra em relação a essa bissetriz. Então, esse gráfico verde aqui é o gráfico do log de x na base 2. E qual é uma diferença que a gente viu entre esses dois gráficos, gente? Que a função exponencial, ela está crescendo muito mais rápido do que a função logarítmica, né? Ó, vou deixar só a função logarítmica aqui. Olha como ela cresce devagar, gente. Se a gente vier no x igual a 70, olha isso, ela ainda vale 6 e pouquinho. Então, ela está crescendo muito devagar. Em algum momento, ela vai chegar lá no 100, nos 200, no 300, só que ela vai demorar muito. Olha isso, aqui no 300, ela ainda está no 8. Ela vai demorar muito para chegar lá em cima, gente. Acredite, em algum momento ela vai chegar aqui, só que assim, vai demorar horrores para ela chegar nesse ponto, tá bom? Então, a função logarítmica, ela está crescendo muito devagar, certo? Gente, agora lembra desse gráfico aqui que a gente viu na última aula, que é o Euler elevado a x? Lembrando que o Euler é esse número aqui, né? Essa função Euler elevado a x é uma função exponencial. Agora, qual seria o inverso dessa função? Aí você fala, o log de x na base do número Euler. Exatamente, só que a gente vai representar isso de outra forma, que vai ser ln de x. O que é ln, pelo amor de Deus? ln é o que a gente chama de logaritmo natural, ou logaritmo neperiano. Ele é o inverso do Euler elevado a x, e ele está representando o log de um número na base do Euler. Então, é simplesmente outra forma de representar o logaritmo na base Euler, tá bom? Então, ln de x é a mesma coisa que o log de x na base de Euler. Ó, pode ver que a função roxa e a função preta são a mesma coisa. Então, ln de x é log de x na base Euler. Não esquece isso, tá bom? E por falar em gráfico, como se comporta o gráfico da função logarítmica de acordo com nossa base b? Bom, quando a gente tem uma base b, que é algum número entre 0 e 1, o nosso gráfico vai ser decrescente. Então, ó, observa que nosso gráfico está parecendo um escorregador aqui, né? Conforme o valor de x está crescendo, o valor do nosso f de x está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, aqui a nossa função está caindo conforme o x cresce. Aqui nesse caso, desse gráfico, a gente tem a função log de x na base 0,5. Então, como 0,5 é um número maior do que 0 e menor do que 1, o nosso gráfico é decrescente, tá bom? O log de x na base 0,5 é uma função decrescente. Já quando a gente tem a base maior do que 1 na nossa função logarítmica, aí a gente vai ter uma função crescente. Então, ó, observe que nesse caso, ao contrário do gráfico anterior, conforme o valor de x cresce, o valor de f de x também está crescendo. Aqui a gente tem uma montanha, né? A gente está subindo. Então, nesse caso, com certeza, a nossa base é maior do que 1. Então, ó, para uma base entre 0 e 1, o nosso gráfico é decrescente. E para uma base maior do que 1, por exemplo, 1,5, 2, 3, a nossa função vai ser crescente, certo? Gente, esse gráfico roxo aqui é o gráfico da função log de x na base 0,3. Como 0,3 é um número maior do que 0 e menor do que 1,
essa função é uma função decrescente, né? Conforme o valor de x cresce, o valor da nossa função diminui. Então, a gente tem um escorregador aqui, nossa função está caindo. Aí, agora aqui em preto, a gente tem o gráfico da função log de x na base 5. Como nossa base 5 é um número maior do que 1, nosso gráfico é crescente, nossa função é crescente, uma montanha aqui. Conforme o valor de x cresce, o valor de f de x cresce junto, tá bom? Então, ó, aqui a gente consegue notar a diferença entre os gráficos, uma função decrescente e uma função crescente. E, no geral, quando o nosso logaritmo é apenas o x, qualquer função logarítmica vai cortar o eixo x no ponto 1, 0, tá bom? Porque quando x é igual a 1, o logaritmo sempre vai ser 0, porque qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. Mas se a gente mudar aqui e colocar, por exemplo, x mais 6, aí já vai ser diferente, tá bom? A gente desloca 6 unidades para a esquerda aqui. Gente, outra coisa que a gente pode notar em uma função logarítmica é que ela é ilimitada, tanto para baixo quanto para cima. Então, não existe nenhum lugar no eixo y que a gente fala, ah, não, aqui nossa função não vai existir. Ela vai chegar lá em cima em algum momento e ela vai chegar lá embaixo em algum momento, tá bom? Então, essa função não é limitada aqui embaixo e não é limitada lá em cima. Para finalizar, vamos fazer um exercício aqui, gente. A gente tem essa função aqui, que está representando a temperatura, que é esse T maiúsculo, em função do tempo T, que é o T minúsculo, em segundos. Ó, gente, lembrando que isso aqui não vale para conceitos físicos, é uma função inventada, tá bom? Mas a gente quer analisar em que tempo T minúsculo, em quantos segundos, a nossa temperatura chega a 40. Então, vamos analisar. A gente já tem a temperatura, a gente já tem o valor da nossa função, né? E a gente quer saber o valor de T minúsculo para a gente chegar nesse 40 aqui. Então, vamos montar nossa equação aqui. A gente tem que 40 é igual a 20 vezes Euler, ó, esse ezinho aqui é o número de Euler, tá bom? Elevado a 2 vezes o T minúsculo, que é o que a gente quer descobrir. Bom, para a gente descobrir esse T minúsculo aqui, a gente vai ter que isolar ele, né? A gente vai ter que deixar ele sozinho em um lado da equação. Então, vamos lá. O primeiro passo é passar esse 20 aqui para o outro lado, dividindo. Como ele está multiplicando aqui desse lado, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que 40 dividido por 20 vai ser igual a Euler elevado a 2 vezes T. Aí, aqui a gente pode cortar o zero de cima com o zero de baixo, e a gente vai ter que 4 dividido por 2 é igual a Euler elevado a 2 vezes T. Então, Euler elevado a 2T é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Beleza, qual é o próximo passo para a gente continuar isolando esse tzinho aqui do expoente? Gente, como a gente tem esse t no expoente e a gente quer isolar ele, a gente vai usar logaritmo, né? Porque logaritmo é quando a gente está tratando de expoente. Então, o nosso expoente, que é 2 vezes t, vai ser o logaritmo, mas o logaritmo do quê? Qual é o resultado dessa potência Euler elevado a 2 vezes t? 2, né? Então, nosso logaritmando vai ser 2. E qual é a nossa base? A base da nossa potência? É o Euler. Então, log de 2 na base de Euler. Por quê? Porque Euler elevado a 2 vezes t é igual a 2, como a gente pode ver aqui. Mas, gente, como a gente viu, quando a gente tem um log na base do número Euler, a gente pode escrever isso assim, ó. 2t igual ln de 2. O ln está representando que a gente tem o log de 2 na base de Euler, tá bom? Ln é só uma representação para quando nossa base é o número de Euler. Então, 2t é o ln de 2. Então, t é ln de 2 sobre 2. E se a gente for ver essa continha aqui, ln de 2 dividido por 2, vai dar mais ou menos 0,35 segundos. Então, vai demorar 0,35 segundos para nossa temperatura chegar em 40. E a gente tinha uma função exponencial, só que como a gente teve que isolar o t minúsculo, a gente acabou caindo em uma equação com log, né? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Se tiver dúvida, pode comentar aí embaixo que eu te respondo, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!